Sim! Sou eu, Marcelo Paradelli, e dessa vez nós vamos falar do nosso querido, do nosso maravilhoso holandês voador, o nosso holandês maluquinho, Paul Verhoeven. Foi sugerido numa live de domingo, eu fiz uma enquete com os espectadores do canal Filmes e Games para saber quem queria, e o vencedor foi o Paul Verhoeven, então vamos falar um pouquinho do Paul Verhoeven, fazer o top 10 Paul Verhoeven. Vale sempre lembrar que o Paul Verhoeven, esse cidadão que acaba de aparecer aqui, né? Ele é um diretor holandês que começou a aparecer no início dos anos 70. O primeiro filme dele, Business is Business, não fez grande coisa, mas em 73 ele lança Louca Paixão. Louca Paixão, o segundo filme dele, é estrelado pelo Rutger Hauer e pela Monique Van de Ven. O filme botou o Rutger Hauer também no mundo. Foi indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro, ganhou o prêmio como melhor filme holandês do século, enfim. É um filme baseado em um best-seller holandês, então fez um grande sucesso. Louca Paixão foi, vamos lá, é o segundo filme, mas é o que a gente considera a real estreia do Paul Verhoeven para o mundo, ok? E dali pra frente ele fez outros grandes filmes, né? Ele fez Soldado de Laranja no final dos anos 70, fez o Quarto Homem, foi para os Estados Unidos, né? Começou a fazer o Conquista Sangrenta, que ele fez um pouco na Europa, em inglês, com o Rutger Hauer e a Jennifer Jason Leigh, que é americana. E aí, depois do Conquista Sangrenta, ele realmente chega nos Estados Unidos e chegando com Robocop. Aí ele faz Robocop, faz Vingador do Futuro, faz Instinto Selvagem, faz mais alguns filmes ali nos Estados Unidos. Nos anos 2000, volta pra Holanda e dali pra frente ele faz ou filmes na Holanda ou filmes na França, ok? Então vamos passar aqui pelos 10 filmes aqui que eu assisti, os filmes da carreira dele, os 10 filmes que eu mais gostei. Espero que vocês acompanhem aqui e possam gostar também. Então vamos lá. Na 10ª posição, O Amante de Katie T'Pel. É um filme que conta, na verdade, a história de uma garota que no século XIX, no final do século XIX, ela se muda com a família para Amsterdã, só que eles vivem na miséria e ela acaba tendo que se prostituir para isso. É uma história pesada, estrelado pela Monique Van de Ven, do Louca Paixão, tá? É uma grande atuação dela, tá? É uma grande atuação dela. E ela vai testemunhando a sociedade corrupta da época, ok? Então e não só ela testemunha, mas ela também vai sendo corrompida por isso, né? O filme tem a participação também do Rutger Hauer de novo, tá? Mas é um filme que eu vou contar pra vocês que eu achei um filme meio... Não me cativou como eu esperava dentro de todo esse tipo de assunto, sabe? Não é um filme que eu falei, nossa, esse é intenso. Tem coisas muito boas, tem uma grande atuação dela, mas ficou aquém do que eu imaginava. Na 9ª posição, filme que já foi FGCast aqui, O Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro, para quem nunca assistiu, é um filme onde o Schwarzenegger ele faz um cara que tem uma vidinha normal no futuro, né? E tem aquele lance de viajar para Marte. E ele entra num pacote de poder fazer umas férias de aventura, onde ele vive uma aventurazinha, só que dá ruim e ele descobre que talvez ele não seja quem ele pensa que é. Talvez ele seja um espião. E aí ele vai passando por uma série de aventuras no decorrer desse filme. É um filme que é baseado num livro do Philip K. Dick, então tem todo aquele lance que é muito caro ao Philip K. Dick, aquele lance de simulacro do que é a realidade, o que não é, e quem sou eu no frigir dos ovos, né? Mas eu confesso, e para quem escutou o FGCast do Vingador do Futuro já sabe, não é dos meus filmes favoritos, tanto do Schwarzenegger quanto do Paul Verhoeven. É outro filme que eu também acho meio acho que o filme ele se perde um pouco no que ele tá querendo discutir, ele não deixa claro porque ele tenta ser ambíguo, utilizando coisas que tiram a ambiguidade do filme. Então eu falo, cara, ele tá querendo ser ambíguo, ele acaba de mostrar... Ele tá querendo botar na cabeça do povo, será que o Schwarzenegger tá vivendo isso mesmo? Ou é a coisa implantada no cérebro, a aventura, né? As férias de aventuras. Falei, mas se foi isso, por que a gente tá cortando pra cena onde não tem Schwarzenegger? Os caras conversando numa sala sozinhos, os caras...
como é que isso tá dentro da cabeça, né, do Schwarzenegger, essas cenas de fora. Então eu acho que esse filme tem alguns probleminhas na sua concepção e é um filme que não me empolga tanto em assistir. Então, na 9ª posição, O Vingador do Futuro. Na 8ª posição, Tropas Estelares. Tropas Estelares é um outro filme de ficção, ok? Também baseado em livro. Só que aqui ele tá fazendo uma ficção que é uma sátira ao militarismo americano, tá? Então, embora o filme seja um filme de ação, pegando tudo, se você for ver realmente nas entrelinhas, né, ele é uma metáfora para o militarismo maluco, né? E tem umas boas cenas de ação, mas eu acho que ele é um filme meio, utilizando isso de forma bem pejorativa, infantil ou infantiloide, sendo que algumas coisas que ele está discutindo são sérias. Ele se perde um pouco na piada e ao mesmo tempo ele se perde tanto na piada que parece que não tá sendo uma piada. Então é um filme meio capenga aqui. E também é um filme que não me agradou tanto. Eu esperava mais. O filme tem bons efeitos, mas eu esperava mais, tá? Na 7ª posição, Soldado de Laranja, um épico da Segunda Guerra, o Paul Verhoeven. Até por ser da Holanda, ele é um cara que vivenciou os horrores da guerra, tá? Ou ainda, ele é um cara que nasceu, né, em 38, então ele viveu isso, garotinho ou não, né? Quando a guerra acabou, ele tinha já os seus 7 anos. Então, o assunto sobre a Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista na Holanda é algo muito caro a ele, muito sério. E ele faz um livro, né? Ele faz um filme baseado em um livro e tal, que conta a história de membros da resistência holandesa. E vai correndo durante todo esse período que os nazistas estão na Holanda e vai mostrando a história de estudantes holandeses que se juntam à resistência e vão passando por uma série de problemas e vão, sabe... Tem os colegas que acabam se juntando ao exército alemão. Então, assim, vai contando toda essa história. Esse é um daqueles filmes que eu geralmente falo, cara, bateu na trave pra mim. Quase chega lá. Eu tinha muita coisa que eu poderia gostar nesse filme, mas ele me deixou meio... Eu achei que o filme dá uma caída. É estrelado pelo Rutger Hauer, tá? Tem também o John Carradine. Mas eu confesso, eu esperava um pouquinho mais desse filme. Até pelo Paul Verhoeven, achei, ia ser um filme mais encorpado. Acabei não me simpatizando muito com o filme, mas ele quase chega, ele bate na trave. Agora vamos na 6ª posição. E daqui pra frente, cara, pode ir fundo nesses filmes, que esses filmes são muito interessantes de se assistir. Na 6ª posição, temos um drama chamado Elle. Esse é um dos filmes franceses que ele fez em 2016, tá? E a Isabelle Huppert, que faz o papel principal, concorreu ao Oscar pelo filme. Ela tá ótima, ela tá sensacional nesse filme. O que acontece? Nesse filme ela faz uma CEO de uma empresa de videogames, ok? Que ela é violentada dentro de sua casa, entra um cara mascarado e tal. E ela tem que lidar com isso, e ao mesmo tempo que ela tem que lidar com os problemas de ser uma mulher numa posição de poder dentro de uma indústria que não vê uma mulher em posição de poder com bons olhos, né? Tem todos os funcionários tem funcionário que é tarado por ela, tem funcionário que briga com ela e tal, e ela tendo que se manejar nesse meio. Ela tem um passado que, na verdade, não é bem dela, mas tem a ver com o pai dela, mas em resumo, ela é odiada por conta do que o pai dela fez, tá? E ao mesmo tempo também lida com as questões de tabu e de desejo, e de culpa, ok? Porque, queira ou não, ela teve algo nesse momento, quando ela foi violentada. E talvez isso desperta algum desejo dentro dela. Então o filme, ele versa por essas questões. É um filme feminista, tá? Embora o Paul Verhoeven às vezes possa ter sido acusado de ser um cara que explora muito, né, em relação ao sexo feminino, né? Explora no mau sentido, Instinto Selvagem deu todo aquele rolo lá da Sharon Stone cruzando as pernas.
Mas esse filme em si, ele tá tentando fazer uma discussão tanto da questão de desejo, da questão de tabu, mas ao mesmo tempo a questão feminina, sabe? E é um bom filme, é um belo drama, tá? As coisas vão acontecendo ali, tem coisas hilárias, né? Tem todo um subplot do filho dela, que tem a namorada que manda nela, ela fala, cara, sua namorada não gosta de você, cara... E tem um momento ali que eu comecei a gargalhar, né? Mas enfim. Mas o filme em si é muito sério, é muito pesado. Esse momento que eu falei que eu dei a gargalhada é pra até quebrar a intensidade da coisa, porque as coisas estão tensas ali, né? Mas é um belíssimo filme, um belo drama, vale a pena assistir, tá? Elle, de 2016, na 6ª posição. Ok? Vamos agora pro top 5, hein? Na 5ª posição, e é mais um filme que já foi FGCast, ok? Na 5ª posição, O Homem Sem Sombra. O Homem Sem Sombra, estrelado pelo Kevin Bacon, com a Elizabeth Shue. Kevin Bacon basicamente é a história do Homem Invisível, mas indo pelo lado pervertido do Paul Verhoeven, né? Então, a trama da história basicamente é a mesma. Se você fica invisível e se ninguém pode te ver, ninguém pode te pegar, ninguém pode te acusar, e você perde o senso da realidade. Você perde a sua moral. Você não fica apenas você fica despido da moral. Você fica despido... O anonimato, de certa forma, te empodera, te dá poderes. E não poderes bons, na verdade, né? Sabe? É o que a gente pode falar do anonimato da internet, por exemplo. É tudo uma metáfora. O anonimato te deixa livre para fazer o que bem entende. Então, na hora que o cara fica invisível, eu posso fazer o que eu bem entender. É um filme que discute essas questões morais. É um bom filme, um bom suspense, tá? Com bons efeitos. O Homem Sem Sombra, na 5ª posição. 4ª posição. E vocês lembram que eu falei que ele fez um épico de guerra, né? Um Soldado de Laranja e tal, quase chegou lá. Bom, agora eu vou falar de um épico de guerra que o Paul Verhoeven fez na Holanda, falando sobre a resistência holandesa, mas esse ele chegou lá, esse filme eu gostei muito de ter assistido. Dos filmes que eu não tinha assistido do Paul Verhoeven, e eu precisei fazer aqui pro top 10, esse foi o que eu mais gostei, esse foi, estou falando de A Espiã, estrelado pela Carice Van Houten, a Melisandre da série do Game of Thrones, ok? Ela faz uma garota judia que vê sua família inteira ser massacrada, tá? Numa tentativa de fuga da Holanda. A gente está voltando mais uma vez para a ocupação nazista na Holanda. E ela acaba se juntando à resistência holandesa. Só que aqui, no caso, ela vai se infiltrar dentro do domínio nazista, porque tem um coronel que fica gostando dela. E aqui você vai discutindo mais uma vez a questão de tabu. Você vai discutir sexo nesse filme, como sempre o Paul Verhoeven está discutindo isso. Você vai discutir a questão de honra, tá? A questão de amor, carinho, porque, um pequeno spoiler, ela se apaixona pelo coronel, tá? Tem isso também. E você vai... E o próprio coronel questiona, o que a gente tá fazendo aqui, tá? Então você tem essas coisas também. E você tem traições, você tem... O filme tem uma série de viradas, assim, de roteiro. Tem uma hora que eu falei, agora deu ruim. Agora não dá. E, sabe, você pergunta, e agora? Como é que vai resolver isso? Né? Então, é um filme que me deixou preso o tempo inteiro. E a história é empolgante, é uma história muito interessante de assistir, tá? A Espiã é um belíssimo filme, gostei muito. Se você puder assistir, assista. Grande filme do Paul Verhoeven, um filme de 2006. Quando ele volta pra Holanda, é esse o filme que ele faz. Agora vamos lá, né? O top 3, na 3ª posição, medalha de bronze. E é um filme que, cara, eu vi pequenininho, cara. Eu fui na locadora, aluguei isso. Eu lembro, Globo Vídeo. Cara, é um filme pesadíssima. Mas só recentemente que eu... só vendo mais adulto, que eu realmente peguei as nuances e o que ele tá querendo dizer ali, que é Conquista Sangrenta. Conquista Sangrenta
é um filme que parece ser um filme medieval, mas na verdade é no início da Idade Moderna. Então você tá com o mundo da Idade Média ruindo, mas ainda tem esse visual, essa presença ainda, né? Mas o que conta é a história de caras que trabalharam como mercenários para um senhor ali e foram menosprezados, e eles decidem trabalhar para eles mesmos. Então eles vão conquistando terra, pegando um castelo e brigando com o senhor feudal que os traiu, e no meio eles sequestram uma menina que ia ficar com o filho desse senhor. E aí você vai descobrindo, mais uma vez, é Verhoeven e seus pervertidos, né? E tem todo o lance, que isso é muito caro também ao Verhoeven, o lance de religião. O Verhoeven é um cara que critica muito a religião, tá? Então, nesse filme você tem isso, o cara começa a se achar ungido de Deus, né? O personagem do Rutger Hauer, que é o personagem principal. É um belo filme, né? Tem toda uma questão amoral nele, tá? E é interessantíssimo e divertidíssimo, tá? Conquista Sangrenta é um belo filme, um belo épico. Vamos utilizar medieval aqui, porque, embora tá na Idade Moderna, a indumentária, o visual acaba sendo por ali. Então, Conquista Sangrenta na terceira posição. Na segunda posição, Instinto Selvagem, cara. É o filme que o Hitchcock faria se Hitchcock estivesse vivo em 92 e a toda. Tá? É um filme Hitchcockiano por excelência, tá? Tem toda uma questão de sexo, e o Hitchcock trabalhava isso nos filmes dele, que à época ele não podia fazer o que o Verhoeven pode fazer em 92. Senão o Hitchcock estava fazendo isso, ok? É um filme perverso, mas conversa muito em termos de perversão com o Corpo que Cai. O Corpo que Cai, com toda certeza, é o filme mais pervertido do Hitchcock, tá? Mas Instinto Selvagem o que conta, né? Pra quem nunca assistiu. E ó, tem um FGCast desse filme também. Instinto Selvagem conta a história de um detetive que vai investigar um assassinato. A principal suspeita é uma escritora que é vivida pela Sharon Stone. E ele acaba se envolvendo com essa escritora em transas pra lá de insanas. Tá? Então você tem o Michael Douglas no papel principal e a Sharon Stone no grande papel da carreira dela. Ok? Na segunda posição, Instinto Selvagem. Mas é aquilo, né? Não dá pra negar o fato. A primeira posição no top 10 do Paul Verhoeven só pode ser Robocop, o Policial do Futuro. Cara, tudo funciona nesse filme. Você tem efeitos muito legais. Até hoje os efeitos são tão bons, cara. Mesmo os efeitos de stop motion servem muito bem a história. Um design de produção assim maravilhoso. Olha essa armadura do Robocop. Olha como é bem feito. Olha como é bacana. Os atores... Bons atores escalados para os papéis ali. Você tem o Kurtwood Smith, você tem o Ray Wise, você tem o Miguel Ferrer, você tem a Nancy Allen, o Peter Weller, né, fazendo um Robocop. Cara, que filme! E super bem dirigido. Uma trilha sonora do Basil Polidoris que cola no ouvido, você fica o tempo inteiro. Aliás, tá aí o game novo o game tava aí na PS Plus, acho que agora já tá saindo, mas cara, Robocop é um filmaço, um grande filme do Paul Verhoeven, é sensacional. Se você não conseguir assistir esse filme, corra e assista, que esse filme é sensacional, um dos maiores filmes, e é uma sátira, ok? Embora ele não tenha né, você tá fazendo uma graça de pastelão, mas o filme inteiro é uma sátira, uma crítica à sociedade yuppie dos anos 80, né, da sociedade consumista que ele via nos Estados Unidos e da sociedade altamente violenta que ele via nos Estados Unidos. Então tudo é pra cima, até como uma forma de crítica. Cara, Robocop é filmão. Como eu disse, já teve FGCast, então... E Robocop é um filme que venceu o nosso Hall da Fama de Brucutus, cara. É um grande filme. É um filmão. Gosto muito. E só posso falar, se você quiser assistir qualquer filme do povo, se tiver que assistir é esse. Esse é um filmão. Robocop na primeira posição. Tá certo, meus caros? Então, queria agradecer a todo mundo que prestigiou, que assistiu ao vídeo, e também todo mundo que votou na enquete. A gente vai colocar mais enquetes mais pra frente, a gente tem outros vídeos aqui para serem produzidos. Então, muito obrigado a todos. Tchau!